Pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso Voz do Povo, hoje entrevistando um dos maiores craques da história do futebol e do Clube de Regata Vasco da Gama, o grande Roberto Dinamite. Já eu chamo ele aqui, coloco ele para dentro. Queria agradecer a presença de todo mundo que vem assistindo as nossas lives, participando, interagindo, dizer que a participação de vocês é muito importante. Tá aqui o Dinamite para dentro. Fala, Dinamite. Fala, Chiquinho, tudo bem, rapaz? Tudo bom, meu irmão? Como é que você tá? Tudo tranquilo, né? Calmo em casa. Maravilha. A situação é muito delicada e difícil, né? Mas temos Vai que ficar. passar. Bom, Dinamite, boa noite, né, para ti. Queria primeiro agradecer, dizer que é uma honra, uma satisfação estar conversando contigo, o maior ídolo da história do Vasco. E só para cumprir protocolos, como eu sempre faço nas minhas apresentações, eu vou ler um pouco aqui da sua história resumida, porque senão a live vai ser só falando dos seus números para todo mundo, tá bom? Carlos Roberto de Oliveira, né, natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, passando ali a sua primeira passagem pelo Vasco, de 71 a 80, né, quando teve uma passagem de 3 meses pelo Barcelona. Depois retorna para o Vasco de novo em 80, ficando até 89. E também vai para a Portuguesa, né, passa 6 meses na Portuguesa. E a sua terceira passagem de 89 a 93, né, quando se aposenta naquele lindo amistoso com La Corunha, com a presença do Zico. Fez o Zico vestir a camisa do Vasco. E aí, alguns números que são recordes, né? O Dinamite hoje, para o pessoal que está entrando, é o maior artilheiro dos campeonatos brasileiros até hoje. Ninguém conseguiu quebrar o seu recorde, com 190 gols. É o maior artilheiro da história do Carioca, com 279 gols. É o maior artilheiro de São Januário, com 184 gols. É o maior artilheiro dos clássicos cariocas também. O Dinamite, que é considerado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, o quinto maior goleador de campeonatos nacionais, com 470 gols em 758 jogos, né? Além de passagens por 2 Copas do Mundo, a de 78, a de 82. Também foi presidente do Vasco, né, de 2008 a 2011, de 2011 a 2013. São muitos os números, eu resumi aqui os principais. Queria agradecer, Dinamite, de novo a tua presença, que o pessoal que quiser fazer pergunta, fique à vontade. E a minha primeira pergunta, Dinamite, era de onde vem o Dinamite, se teu nome é Carlos Roberto de Oliveira? Explica pra gente aí essa curiosidade. Rapaz, o Dinamite veio, por incrível que pareça, do meu primeiro jogo na equipe principal pelo Campeonato Brasileiro. Foi Vasco Internacional, estava com 17 anos e vinha das categorias de base e fui para esse jogo. Fiquei no banco de reservas, entrei no segundo tempo e nesse jogo eu fiz um gol com um chute forte. Eu peguei a bola na intermediária, levei para cima do Pontes, que era o quarto zagueiro, cortei para a direita e bati com um chute forte. E o goleiro na época era o Gainete, né? Gainete. E nessa época a rede não era essa rede esticada, a rede tinha aquele véuzinho ali. Então a bola pegou e levou, e o fotógrafo quebrou a foto. E no outro dia, cara, o Jornal dos Esportes aqui do Rio, um jornal tradicional só de esporte, colocou ali na primeira página, né? Ele estava com 17 anos, botou o garoto, em razão do chute forte, botou o garoto Dinamite explode no Maracanã. Eternizou, Então, inclusive. Inclusive, Dinamite, eu tenho até essa camisa aqui, ó, do título de 74. Uma camisa retrô, que eu tenho aqui em tua homenagem, que você também foi artilheiro, né, de 74. a bola realmente é da de 74, né? É um Isso é, simbolismo e teu nome atrás. 10 anos que eu tenho essa camisa. pô, que Grande legal. ídolo. Que legal, porque Dinamite, aí foi o meu primeiro título também como campeonato, campeão brasileiro, e meu primeiro ano como artilheiro do campeonato. E hoje eu carrego foi essa um, marca aí. foi, foi um ano muito cheio, né, esse ano?
Foi um ano bom, porque 20 anos eu estava, né, me tornando campeão brasileiro com jogadores até bem mais experientes, né? Eu era, vamos dizer, o mais novo do time, mas já começava a fazer os gols ali, preocupar os zagueiros, aquela coisa toda, chamaram um pouco a atenção, né? Então eu lembro que tem até uma passagem de um jogo, não me recordo, foi no Nordeste, mas não me recordo contra quem, e eu fiz um gol e logo depois começou tipo uma marcação mais forte, né? Aquela coisa dos caras chegarem junto, e novo ainda. E o time do Vasco tinha o Alcides, Zanata, Moisés, Renê, jogadores muito mais experientes. E eu lembro que depois da primeira pancada que eu levei, da segunda pancada que eu levei, eu peguei o cara, quando o cara veio para cima de mim de novo, eu dei uma escorada nele, escorei com o cotovelo, o cara caiu, pô, veio o time todo do. Não sei se foi, não me recordo, assim, é muito tempo, né? E eu sei que vieram todos para cima de mim, assim, e o pessoal do Vasco fez uma roda, me deixou no meio e falou: ninguém toca nesse garoto. Porra, eu me senti o dono, né? Dono do jogo, dono do. Então, são momentos da minha carreira, da minha vida, assim, que ficaram marcados por isso também, nessa relação de troca, de respeito, de carinho, com todo mundo, com os jogadores, com a torcida, com a direção. O Foi fato muito legal. interessante, Dinamite, é que você teve 22 anos, né, de carreira de jogador profissional, sendo 21 no Vasco, né? É outro recorde. Só você, o Pelé e o Rogério Ceni jogaram mais de 1.000 jogos, né, por um mesmo clube. É Então, verdade, eu estarei. a tua história está entrelaçada com a história do Vasco, né? Não tem como, né, cara? Porque eu lembro que eu fui para o Vasco com 14 para 15 anos, né? Fiquei no infanto, do infanto juvenil para o juvenil, que hoje é o júnior, né? A equipe de júnior. Joguei 2 anos, joguei 71, já em 71 fiz essa estreia, joguei 72 e depois já fiquei direto no profissional. Aí, em 74, já como titular, campeão brasileiro e depois alguns títulos, né? Títulos importantes aí na equipe do Vasco. Então, e não que eu queira valorizar ou mostrar, mas realmente a minha história com o Vasco é uma história, pô, muito rica, muito bonita. E eu realmente sou muito grato a tudo que o Vasco me proporcionou. Sei que, como atleta também, eu retribuí dentro do campo. Acho que chegando a essas marcas, né, a esses resultados que foram super positivos. Então, eu tenho o Vasco no coração e tenho um orgulho, né, de vestir, de ter defendido o Vasco por 21 anos e ter o carinho, o reconhecimento de todos. Então, foi muito legal, foi uma vida profissional muito boa e que, até quando eu falo isso, eu me emociono um pouco e passo para essa garotada que está iniciando uma vida, né, que está buscando o seu espaço, que tem muitos garotos que desejam isso. Então, dizer que não é fácil, né, cara? Não é tão simples, parece que a coisa acontece rápido, mas não, você tem uma trajetória. Mas eu acho que tem coisas que são fundamentais, coisas básicas, que é a família, né? Eu tive um pai e uma mãe que, pô, me apoiaram, me incentivaram, estavam sempre junto comigo. Eu lembro, desculpa se eu estiver falando muito aí, Não, pode você. ficar à vontade. Quem manda aqui é você é o Roberto Dinamite. Eu venho de uma geração também, eu acho que uma das grandes gerações, assim, de 70 e pouco, 80, né, de grandes jogadores, né? E tinha um adversário que foi o meu adversário no juvenil e depois no profissional, que foi o Zico. E eu lembro que a gente era 15 anos jogando no Maracanã, fazendo preliminar. Eu lembro que nossos pais iam para o Maracanã para depois pegar a gente, para levar para casa, né? Hoje o garoto já vai embora sozinho e tal, mas naquela época você tinha essa coisa. E muitas das vezes nós nos encontramos ali, depois do jogo, ali embaixo, nossos pais. Então, o que eu vejo em tudo isso é que esse lado familiar é muito importante para que a gente consiga alguma coisa na vida e que valorize isso, né? Então, sou muito grato aos meus pais, que já Era, não... era,
Era até o que eu ia te perguntar, Dinamite, assim, né? Porque normalmente, né, isso é muito comum, é muito difícil a família apoiar nesse lance do garoto querer ser jogador, né? Porque tem que estudar, não pode, não sei o quê. E que bacana que você contou com o apoio, né, da sua família, que é fundamental, né? A família é uma estrutura importante, né, na carreira do jogador. Ah, com certeza, mas eu estudava e estava ali, meus pais me davam um apoio. Mas, cara, a minha vida com futebol, a minha história com futebol, ela é muito rica, porque o meu pai conheceu a minha mãe na beira de um campo. Olha lá, voltando lá atrás, né? Meu pai goleiro de um time, minha mãe torcedora do outro, foi ali, futebol amador, né? Na beira do campo, pedi para ele deixar passar, ele não deixou e ali começou o namoro. Então, é uma trajetória que eu falo que a família ela é muito importante dentro desse processo, porque eu não cheguei a ser o Roberto Dinamite de uma hora para outra. É claro que, mas a minha história ela é rica com o futebol, rica com sofrimentos também, porque com 7 para 8 anos eu tive que fazer uma cirurgia na perna esquerda, na coxa, com 12 também uma nova cirurgia, e era uma coisa assim, e minha mãe, meus pais, principalmente minha mãe, me acompanhava o tempo todo. Eu fiz 2 cirurgias nesse período, antes de ir para o Vasco. Então, é uma história legal, porque foi um desafio e eu cheguei aonde cheguei, também fruto deles, né? Que acho que do trabalho deles. Quem te Lá em casa, apresentou o Vasco, Dinamite? hã? Quem te apresentou o Vasco? Como você chegou no Vasco? Foi o Gradinho. O Gradinho era um observador na Baixada Fluminense, e via os garotos, os times, né? E eu jogava num clube praticamente em frente à minha casa. E aí, o senhor foi lá, olhou, viu, gostou, nos levou. Eu e o Zezinho, que era um meia, e eu centroavante, Zezinho meia, fomos para o Vasco fazer o teste, passamos nos testes. E é o que eu falo, naquela época tudo era muito difícil, né, cara? Tudo era um desafio. Então, eu lembro que a minha saída de casa era mais ou menos 6 horas da manhã. Eu andava da minha casa até pegar o primeiro ônibus, mais ou menos 1 quilômetro. Descia no centro de Caxias, pegava um outro ônibus, descia na Avenida Brasil, lá perto do Sabão Português, ia no Vasco, treinava, voltava, chegava em casa já umas 2 horas, almoçava, descansava à noite, ia para a escola, voltava às 10 horas. No outro dia estava treinando de novo e foi isso, entendeu? Então, foi um apoio muito legal dos meus pais, somente minha mãe que me acompanhou. E lá em casa, não lá em casa, mas as pessoas que me conhecem o meu irmão, que é mais velho, que chutava muito mais do que eu, e o meu pai, que foi um grande goleiro também da Baixada e tal, e eles até brincam, né? Falam assim, ó, o pior da família foi você. Meu pai... Eu falei, pô, que legal, cara. Imagina, hein? Se o pior foi você. É isso, cara. Então, eu vou deixar você falar aí, vou ficar aberto Pronto. para Dinamite, você tem qualquer... como eu falei no início, a tua história, ela tá entrelaçada com a história do Vasco, né? O pessoal pergunta muito, né? Pô, você é de Fortaleza e torce pro Vasco. De cara, o Vasco tem uma história que é a história mais bonita do futebol, né? O time que lutou contra o racismo, a resposta histórica, os camisas negras, né? A história do Vasco, a torcida construiu seu próprio estádio. Essa torcida do Vasco é uma coisa de louco, né? A torcida fora de série, você que vive fazendo campanhas, né, para o clube, campanha de sócio, lançamento de camisas e tal, porque você tem essa projeção, né? A torcida identifica em você esse pedaço importante do Vasco. Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa tua identificação com a torcida, com o clube, de forma assim resumida, mostrando, né, esse carinho todo, essa admiração. Mas como eu falei, o início foi o início, e de ir para o Vasco, eu jamais poderia imaginar isso, pensar ou projetar alguma coisa, mas
lá no Vasco, a história do Vasco, como você falou, hoje nós estamos vivendo isso, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil mesmo, né? Essa coisa da discriminação, do racismo e tal, e que o Vasco foi o clube que brigou, que lutou por isso, né? O Vasco foi punido por ter negros e mulatos na equipe, ficou fora, e a razão de tudo, da construção de São Januário, foi em cima disso. O Vasco teve que fazer o seu próprio estádio para poder estar apto para participar das competições. E até 1950 foi o maior estádio, né, do Brasil, e construído por vascaínos, né, por doações daqui e dali, não foi terreno dado por governo ou coisa nesse sentido. O Vasco comprou seu terreno, fez seu estádio. Então é uma história muito rica e que por ali passaram grandes jogadores, grandes ídolos, né? Falar que eu conhecia, assim, o Barbosa, né? Ademir, e muitos outros craques. E o Vasco foi esse time que teve esse desafio, mostrou sua força, mostrou sua grandeza, fez o seu estádio e com isso, teve o direito de participar com seus jogadores. Então, isso eu estou falando lá em 1923, entendeu? Vindo com essa luta, né? essa disputa e se posicionando de uma forma muito, muito digna. Então, a história, de respeito à história dos outros clubes, mas a história do Vasco é muito rica nesse sentido. Entendeu? E grandes jogadores, grandes ídolos passaram por ali, né? Não só eu, mas grandes jogadores passaram pelo Vasco. E é motivo, que eu estou a dizer, é motivo de orgulho também, não só o período que eu joguei, mas olhar, entendeu? E ver que realmente o clube foi formador, foi um clube pioneiro em vários sentidos e principalmente nessa coisa que até hoje existe, até hoje está aí para todo mundo, né? Imagina isso lá em 23, 24, esses anos lá atrás, entendeu? Tanto que quem conhece São Januário, você já foi São Januário? Não? Já conheço São Januário. Quem conhece São Januário e conhece o Jockey Clube do Rio de Janeiro, né, onde tem as corridas de cavalo e tal, aquele negócio todo, se você pegar a parte da social do Vasco, o Vasco fez da social muito parecido com a social do Jockey Clube, entendeu? Para mostrar que o Vasco não estava ali para brincar, o Vasco estava ali para não só atender essa demanda, mas para mostrar que tinha força, que tinha condição. Então, eu me sinto honrado de, como você falou, contando essas histórias, o meu currículo, né, dentro do clube, entendeu? Ele é muito legal, ele é muito positivo e Inclusive, a camisa muito linda que você lançou quando era presidente, né? Aquela camisa do Vasco, exatamente ilustrativa, né? Contra o racismo. É verdade, aquela camisa negra ficou muito linda. E é isso que eu levo, né, cara? E eu acho que é isso que nós temos que. Aqui todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos. É claro que a gente fala, mas na prática nem sempre isso acontece, entendeu? Mas acho que o importante é você buscar o seu espaço, trabalhar, respeitar as pessoas, e com certeza aquele lá de cima vai estar olhando para a gente. Eu queria só ler aqui alguns comentários antes de passar. O M. Vinícius está falando: Dinamite, Romário, numa entrevista, falou que lamenta não ter aprendido a bater faltas contigo. O João Roberto: sou vascaíno desde os 7 anos, tenho 56 e não perdi um jogo do Vasco. São vários comentários aqui. Tenho 49 anos. Quando eu tinha 14, vi o Dinamite jogar em Santa Catarina. 2-1, gol dele. Meu pai foi nesse jogo contra o Cruzeiro em 70, esses depoimentos, né? Eu queria que você comentasse, porque Dinamite, a tua... Pode falar, Demácio, pode falar. Não, pode falar aí, o que você... Não, eu queria que você comentasse a tua passagem pela seleção, né? Jogou em 2 Copas. Comentasse com a gente como é que foi a tua experiência na seleção brasileira. Legal. Mas primeiro agradecer esses torcedores do Vasco aí que
mais ou menos são da minha geração, né, pela idade, e eu acompanhar. Seleção para mim eu acho que para mim, para qualquer jogador, qualquer grande jogador, quem sabe vestir a camisa da seleção brasileira, estar numa seleção. Eu lembro que acho que a primeira vez que eu fui convocado foi em 75 para os jogos de eliminatório não, partidas amistosas e tal, e depois, em 76, nós fomos disputar um torneio nos Estados Unidos, o torneio bicentenário dos Estados Unidos, e eu fui como reserva do Neca, que era jogador do Grêmio, e no primeiro jogo eu entrei no segundo tempo, foi Brasil e Inglaterra, eu fiz o gol que deu a vitória ao Brasil, e continuei como titular, depois disputamos eliminatória, entendeu? E o Brasil voltou campeão desse torneio até. E a passagem pela seleção brasileira ela foi muito saudável, foi muito positiva. É claro, as coisas do dia a dia, né? E do grande jogadores da posição. Né? Hoje você vai buscar no dedo aí 4, 5 centroavantes. Naquela época tinha gente pra caramba. E todo mundo sabia fazer gol, grandes artilheiros. Então, em 78, no primeiro momento, eu fui reserva do Reinaldo, do Atlético Mineiro. Né? E a gente tem falado aí de vez em quando, e o Rei, sem sombra de dúvida, tecnicamente era excepcional. Sabia fazer gol, mas eu também faço muito gol. E em 78 eu entrei, eu me recordo, eu entrei no terceiro jogo do Brasil contra a Áustria. O Brasil precisava vencer, vinha de 2 empates na primeira fase, aí eu fiz o gol e dali continuei como titular até o final da competição. Outro dia, coisa de uns 10, 15 dias, eu dei uma entrevista para o jornal da Argentina, um jornalista da Argentina, e tal, falando sobre aquela Copa do Mundo, né, como foi, que existiu, né, o que aconteceu. Realmente, primeiro, no dia que deu um azar de ter caído na mesma chave da Argentina, porque estava mais ou menos tudo programado para isso, para que a Argentina pudesse passar. Né? Mas eu lembro que nós estávamos já nessa segunda fase, nós ganhamos no primeiro jogo, depois empatamos com a Argentina e fomos para o terceiro jogo. E ganhamos do Peru, empatamos com a Argentina e fomos para o terceiro jogo contra a Polônia. E aí entrou aquela coisa do jogo, no mesmo horário, estava marcado às 16 horas os 2 jogos, Brasil e Polônia, Argentina e Peru, e de uma... um saldo de 5 gols. A Argentina, para se classificar, tem que ganhar do Peru nessa de sejos. E, infelizmente, aconteceu. Porque nós voltamos do jogo da Argentina. E até no início, o Peru criou situação, bola na trave e tal. Mas daqui a pouco, 2, 3, 4, quando nós chegamos na concentração, já estava o resultado feito. E eu até falei nessa entrevista, eu lamento, porque realmente ficou claro que houve alguma coisa de anormal, porque você não pode acusar, você não pode afirmar, sim, mas que ficou muito claro que houve alguma coisa anormal dentro da partida. Né? Assim, você vê nos gols, você vê que, às vezes, uma seleção como a nossa perdeu aqui, né, uma diferença para a Alemanha, mas você vê que os caras criaram as oportunidades, fizeram gols. Tá? Agora, aquela Copa realmente foi muito triste. Nós saímos de uma decisão, de uma final, disputamos 3º e 4º lugar com a Itália, e que, infelizmente, o que ocorreu foi muito ruim. Depois veio 82. Foi. Tá
me ouvindo, né? Estou te ouvindo. Não, pode continuar. Fale de 82, que estava travando. Vou para 82. 82 também eu estava numa situação assim, praticamente fora dos planos do Tele, né? E estava vivendo um bom momento da minha carreira. Acho que estava indo bem, entendeu? E acho que tinha sido, foi campeão carioca e tal. Mas o Tele, dentro da visão dele, e acho que é um direito dos técnicos, né? Optou pelo Serginho e pelo Careca, que são dois jogadores, dois grandes artilheiros. Por isso que eu falo, naquela época tinha 5, 6 grandes jogadores numa posição. E eu estava praticamente fora. Estava há 15 dias, mais ou menos, de iniciar a Copa. E eu lembro que eu estava fazendo um amistoso com o Vasco, em Brasília. Nós jogamos uma partida amistosa. E quando terminou o jogo, o nosso jogo, eu lembro que nós vencemos de 1-0, eu fiz o gol. Eu estou saindo do campo, os caras me colocam o fone rapidinho. Falam, olha, tem que entrar aqui, pô, o Careca se machucou, você vai ser convocado e tal, não sei o quê. Daqui a pouco bota o Tele para falar. Aí falo com o Tele lamenta e tal, e eu também, mas, pô, eu lamento por um lado, mas eu sou um profissional, sou um atleta, né? E até falei para ele, não, Tele, eu entendo isso, mas eu estou aí, pô, quero servir meu país, quero estar servindo a seleção brasileira. Falei depois com o Gilberto Tim também, e voltei para o Rio, peguei, fiz minha mala e viajei para a Espanha para me juntar aos jogadores. Mas é o que eu falo, a seleção de 82, se eu tenho alguma coisa assim de seleção que me entristeceu, foi não ter tido a oportunidade de jogar naquela seleção, né? De pelo menos fazer uma partida, sei lá, 45 minutos, porque a seleção era muito boa. Os jogadores, para mim, foram os melhores jogadores da minha geração, entendeu? Dos anos 70, 80. E eu me vi ali numa posição cheio de vontade de querer, pelo menos, jogar uma partida. E que, infelizmente, não aconteceu. Eu fiquei muito chateado e eu lembro bem que quando naquela época, você tinha um número de jogadores para ficar no banco, eu não estava nem no banco. Então, quando nós perdemos e fomos para o vestiário, eu lembro que eu estava com o Dirceuzinho, nosso querido Dirceu, e fomos para o vestiário, ficamos juntos lá e depois fomos para o ônibus, e quando chegamos no ônibus, o pessoal da comissão, o técnico, todo mundo ali que estava ali, reuniu o pessoal e fez um discurso, assim, não discurso, mas falando, olha, perdemos, né? Agora perdemos todos e tal, mas o que eu falo com relação a isso é que seleção, você tem uma situação de que você está numa seleção, está junto, está num grupo de jogadores, mas que você se acha e pode ter, e deseja ser titular. E tem um cara que está ali, se o Brasil for campeão, está tudo certo. E aí, o que aconteceu foi isso. Naquela hora ali, só naquele momento que reuniu todo mundo e falou, agora perdemos todos. Mas é muito difícil, porque quando estava ganhando, entendeu? E entendo isso e respeito, a seleção estava voando, todo mundo elogiando, o mundo todo elogiando. E eu acho que, particularmente, nós perdemos para nós mesmos, porque nós jogávamos pelo resultado, pelo empate, por 2 resultados, o empate e vitória, e o jogo estava empatado, o jogo, e de repente nós tentamos, por ter essa qualidade toda, saímos para tentar fazer o terceiro gol. Coisa do futebol, mas que 82 para mim, eu posso dizer, se eu tivesse 45 minutos naquela seleção brasileira, eu estaria feliz e realizado. Deixa eu ler aqui mais alguns comentários, Dinamite. O Leonardo, aqui de Fortaleza, meu conterrâneo, está pedindo você mandar um abraço para ele. Fala, Léo. Grande abraço aí para você, Leonardo. Tudo de bom aí. Saudações. O Thales Rocha está perguntando, o jogador mais vitorioso da história do Vasco. É o Dinamite, não tem nem aqui, ele pergunta e eu mesmo já respondo.
Não, mas porque também eu joguei mais tempo também, né? Sim. Não tem que olhar isso. Mas o Vasco teve. É o que eu falo, a história do Vasco, se você pegar o Expresso, o Expressinho, o Expresso da Vitória, 48, 48, teve grandes jogadores, teve Bellini, capitão, teve Ademir, pô, Barbosa, muita gente de seleção. Você vai para a minha geração, né? Daí depois você tem, e surgiram, como o próprio Romário, o próprio Edmundo, que veio também, né? Que é um outro ídolo, o Juninho, pernambucano. Então, são muitos jogadores que passaram por ali e que fizeram do Vasco a sua casa e que representaram bem o Vasco. Então, a única diferença com essas marcas todas aí é que eu permaneci mais tempo no Vasco, eu joguei mais vezes com a camisa do Vasco. Então, isso para mim, vamos dizer, é claro que eu tinha que ter talento também, né? Sim. Sem Mas dúvida. mais vezes, entendeu? Então, por isso que eu consegui essa marca excepcional, porque outros grandes jogadores que passaram por ali, mas esses caras realmente faziam a diferença, entendeu? Dentro do campo e eu tinha e tenho o maior respeito por todos. Inclusive, Dinamite, eu entrevistei o Sorato na sexta passada. Ele falou que eu perguntei quem era o jogador que mais inspirou ele. Ele disse que era você. Teve a oportunidade de jogar em 89, né? Ele, É cara, eu vi verdade. o Dinamite jogar e ele jogou comigo, jogou do meu lado, é meu maior ídolo. O Soratinho é uma pessoa excepcional, um grande jogador, um jogador de decisão, um jogador que sabia fazer gols, entendeu? E uma pessoa assim que eu tenho também uma maior admiração, um maior carinho, porque é uma pessoa do bem, entendeu? Um garoto que se projetou, que lutou pelo seu espaço e tem essa marca, entendeu? Porque às vezes a gente tem, né? A campeão 74, com a artilheiro aqui, e o Sorato tem uma marca que é muito forte para o Vasco, para ele e para todos nós, torcedores que gostamos, torcedores do Vasco, companheiros dele, que foi o título de 89. Entendeu? Então, acho que ele foi decisivo e mostrou o seu talento, mostrou a sua grandeza. Eu digo, o Vasco sempre promove, sempre surgem grandes jogadores, principalmente nessa posição. O Frank está dizendo aqui, Roberto é muito mais que o nosso ídolo. É grande ser humano. Precisamos de muitos dinamites no Vasco. Cara, eu entendo o seguinte, que eu sempre coloco essa coisa que é um pouco diferente de uma geração para outra e tal, mas o Vasco, como eu falei, o Vasco para mim foi o clube que me abriu as portas. Tem, tem jogadores também que o clube abre as portas, o cara fica ali, daqui a pouco vai embora e tal, esse negócio todo. E hoje, por exemplo, até o próprio mercado é diferente da nossa época. Sim. Eu fui sair depois de 10 anos. Aí voltei e fui jogar mais 10 Dinamite, anos. Hoje o aproveita garoto. e comenta essa passagem tua pelo Barcelona. Comenta com a gente. Tá. Foi uma passagem curta, né? Muito curta, porque o que aconteceu? A direção do Barcelona veio aqui e, na época, o próprio técnico, o Rifé, que foi um lateral do Barcelona, veio ao Brasil também. Conversamos, acertamos, eu fui para Barcelona. E 3, 4 jogos depois, o técnico, o Rifé, saiu e entrou o Heleno Herrera. E aí como seleção também, que você tem preferência, né? Você quer e gosta de um estilo de um jogador, de outro. O Heleno Herrera falou que eu tinha que ficar treinando e tal, e treinar um pouco mais. Falei, caramba, é difícil isso, porque no Brasil eu joguei, treinava, mas jogava muito, né? Jogava muitas partidas. Numa situação que, na minha cabeça, isso não bateu bem, não encaixou, porque ficar treinando só para mim não adiantava. Eu queria mostrar meu talento e minha força. Aí, por incrível que pareça, houve um interesse na época de um time da Inglaterra, mas no mesmo momento
junto à direção do Barcelona. A gente do Barcelona conversou com ele, me explicou, falou também comigo, né, que tinha um clube brasileiro interessado e tal. Falei, ó, eles conversam. E aí, num segundo momento, já nesse período mesmo, com o representante do Flamengo por lá, eles consultaram o Vasco no primeiro momento, o Vasco, né, não digo que deu para trás, mas o Vasco ficou um pouco na dele, mas houve uma pressão muito grande do torcedor do Vasco, com a possibilidade, de repente, de eu voltar ao Brasil, voltar para o Flamengo. E aí houve uma manifestação grande dos torcedores do Vasco, em qualquer parte, começaram a fazer uma pressão muito grande. E a decisão, é claro que o Vasco tinha que oficializar o interesse, mas a decisão de voltar para o Brasil ou não, ou voltar para o time A ou o time B, a decisão era minha. Então, quando houve um entendimento com o Vasco, no sentido de o Vasco oficializou, tem o interesse, ele pode voltar. E aí eu não pensei duas vezes, acho que até em respeito por tudo que eu passei dentro do clube, por tudo que eu vivi dentro do clube, a minha primeira opção foi o Vasco. E eu acho que foi uma decisão, até certo ponto, para mim, acertada. Voltei para minha casa, voltei para o meu clube de origem. Não tinha, como eu falei lá atrás, em 71, 72, a gente jogava junto com o Zico, que é o maior ídolo da história do Flamengo, depois seleção, depois Vasco e Flamengo, Maracanã, sempre casa cheia. Então, eu acho que eu fiz o que estava correto de voltar para o clube que me projetou, que me deu a oportunidade, e por isso voltei para o Vasco naquele jogo memorável lá no Maracanã, Vasco e Corinthians. Exatamente. 5-2. Um dia que, sabe aquele dia que está tudo certo, que você vai para campo, você nem imagina, mas de repente começa 1, 2, 3, 4. Foi muito legal. Foi uma volta ao Brasil, uma volta para minha casa, uma volta para o Maracanã, que está aí para completar seus 70 anos. Então, foi uma volta realmente triunfal. O Ícaro está perguntando quem foi sua melhor dupla de ataque no Vasco. Cara, eu joguei com tanta gente assim nesse período, né, dos anos 70, 80. Eu tive uma fase de 73, 74 até 80, mais como centroavante, como jogador de área, mais como finalizador e tal, essa coisa toda. Mas, pô, é difícil você apontar assim, né? Mas se eu for por estatística, nós vamos ficar o programa todo aqui, você não vai acertar o jogador. Uma temporada eu fiz mais gols, né? Acho que pouca gente vai acertar. Mas eu acho que jogadores como o próprio Romário, né, no início da carreira dele, Paulinho também, que era um Paulinho que veio de Piracicaba junto com o Guina. Quem mais aí que jogou comigo, que eu joguei com eles, entendeu? Eu vou até falar o nome do rapaz que era um meia e que não era, vamos dizer, o Arthurzinho também foi um meia de ligação como centroavante, que a gente em 84 nós perdemos o brasileiro para o Fluminense, mas também fiz muitos gols com o apoio do Arthurzinho. Mas o jogador com quem eu fiz mais gol numa temporada, fiz acho que 63 gols naquele ano, foi com a Mauri. A Mauri era um meia que veio do Volta Redonda. Ele é de Santa Catarina, Curitiba. Ele veio para o Volta Redonda veio para o Vasco, depois jogou no Fluminense, depois jogou no Vasco. E aí nós fizemos assim ele cabeceava bem, era um jogador que tinha uma boa movimentação e fizemos muitos gols. Mas, pô, eu tive o prazer de jogar com todo mundo com quem eu joguei. Uma dupla que deu certo pra caramba, assim, o Ramon. Não esse Ramon, o Ramon que veio do Santa Cruz. Então,
para mim, foram os dois grandes times que eu joguei dentro do Vasco. E eu falo até para você, ó, Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio, Zé Mário, Zanata, eu, Ilcim, Roberto e Ramon. Esse time, se você pegar uma estatística do Vasco, acho que foi o time que fez, ou um dos times do Vasco que fez mais gols durante uma temporada. A gente fazia gol de tudo que é jeito, cara. Sabe, com aquela coisa de, quando encaixava, eu sabia onde o Ramon ia, ele sabia o que eu ia fazer. Então, foi realmente foi um ano assim maravilhoso. E, coincidentemente, eu falei 76, 77, 86, 87, acho que também foi o outro grande time do Vasco que eu joguei, apesar de ter conquistado títulos com outros, mas que era o Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando, Mazinho, Dunga, Giovanni, Luiz Carlos, Tita, eu e Romário. Esse time também foi muito bom. Os caras faziam, o Romário fazia gol pra caramba. Timaço, viu? Começando, 85, 85, 86, 87, ele fez muitos gols. Mas aí eu já estava numa função de sair um pouco mais da área e meter para ele, porque ele tinha uma explosão muito forte, era um goleador, como eu mostrou, né, que é um grande goleador. Dinamite, eu queria que você comentasse, o Vasco há muito tempo vive com problemas, né, financeiros, problemas políticos. Você vivenciou isso também, né, quando foi presidente. Inclusive, teve uma das maiores conquistas do clube, né, a Copa do Brasil, que completou 9 anos, né, um título muito importante. Oi? Completou 9 anos agora, né? Ontem. Exatamente. Queria que você comentasse um pouco, né, a tua experiência como dirigente, assim, se você se arrepende de ter sido dirigente ou não, quais são as lições que você leva e como é que você vê esse momento do Vasco, né, esse momento difícil, inclusive agora para vender o garoto Marrone, né, para pagar salários atrasados. Na realidade, a situação de hoje, não no período quando eu entrei para presidente, é administrar um passivo, né? Entrando no clube, o clube já tem um passivo que vem lá de trás. Se é certo ou errado, é uma outra história. Hoje, o Vasco tem uma dívida, ainda em razão de correção e tal, essa coisa toda, mas que ela veio lá de trás, com o período na minha administração, hoje na administração do Campeiro. Então, o que eu falo com relação a isso? Quando eu entrei, me arrepender? Não. Eu só me arrependo de não ter assim, conseguido fazer com que vascaínos que viviam dentro do Vasco, vascaínos que faziam parte do conselho do Vasco, vascaíno que tinha um discurso de ser vascaíno, que gostava, que respeitava o Vasco, de fazer com que, não para colocar do meu lado, mas sim, e respeitar a diferença, mas colocar a instituição Vasco da Gama em primeiro plano. Então, acho que foi isso que faltou, foi isso que é a dificuldade que nós tivemos. Por quê? Quando eu falo, e aí se vem e se tem a crítica com relação à administração do Roberto não foi boa. O grande problema que eu vejo dentro de tudo isso é você administrar, como eu falei, um passivo e não um ativo. Então, eu não administrei o meu período só como presidente. Eu entrei em 2008, em 2009 eu tive que pagar contas de 98, 2000, 2001. O Vasco fez time olímpico, fez não sei mais o quê, ok, mas que ficou, entendeu? Ficou uma dívida muito grande. Então, a grande diferença que eu vejo hoje, e acho que quero aqui até parabenizar o torcedor do Vasco pela demonstração que está dando como sócio-torcedor. O que o torcedor do Vasco está fazendo hoje, mais uma vez, é um motivo de orgulho para quem realmente é vascaíno, para quem gosta do Vasco. O Vasco na situação que está, o Vasco sem títulos, como foi colocado em 2011, da Copa do Brasil, mas o torcedor do Vasco mostrou a sua força, a sua grandeza e entrou lá de sócio.
né? Já com o número que tinha, que não era muito grande, chegou a 185 mil sócios, uma demanda muito grande. E hoje, as pessoas que achavam, né, que seria e que, na realidade, tecnicamente, dentro do campo, os resultados não aconteceram como nós gostaríamos, mas hoje o torcedor do Vasco está renovando, muitos deles, já chegou uma marca aí de acho que quase 70 mil. Mais de 70. 70 renovando o seu título. Eu acho que é uma demonstração de respeito e de carinho à instituição, ao Vasco, e é isso que eu espero, é isso que eu desejo. Então, isso que você colocou lá atrás, de participar de um evento aqui, de ir numa outra situação ali, eu só não fui em coisas do Vasco no período do ex-presidente, né? Faleceu, porque nós não tínhamos nenhuma relação, nós não tínhamos uma amizade, nós não éramos próximos um do outro. Hoje, está lá o Campelo foi meu médico, isso é uma coisa, hoje ele é o presidente do clube, né? Eu só questiono um pouco da forma como foi essa eleição, mas quando solicitado para alguma coisa em prol do Vasco, eu procuro separar bem isso e tentar fazer com que eventos, jogos em São Januário, que vascaínos que estão ajudando no CT, com as obras do CT, né, levando material e tal, essa coisa toda, vão para um camarote, me chamam, eu estou lá no camarote junto com essas pessoas, porque eu sei que essas pessoas gostam do Vasco, gostam do Roberto também, e o que eu falo, a instituição está acima disso. Então, qualquer coisa nesse sentido, eu vou estar ajudando. Quando eu não puder, como eu fiz na outra administração, ou eu ia para o Maracanã com a minha família, sozinho, ou ficava em casa vendo os jogos do Vasco, acompanhando os jogos do Vasco. Mas desde o momento que exista essa abertura e as pessoas, e aí pode ser o Campelo, pode ser qualquer outro candidato, pré-candidato, que venha a ser presidente, eu vou estar sempre fazendo e olhando e focando muito a instituição Vasco, porque ela precisa da gente. Então, hoje o Vasco, como você falou, tem uma dívida muito grande. Eu não vou aqui me estender, porque senão eu vou ficar falando muito sobre isso, mas no meu período eu regularizei um ato trabalhista, né? Regularizei essa situação dos funcionários do clube, dos jogadores do Vasco, onde o Vasco tinha recursos, onde que era televisão, então eu saía da televisão e entrava direto, né, para esse ato trabalhista e pagava todo mundo. Então é isso, a dificuldade ela é grande. Então, se eu me arrependo, não digo que me arrependa, mas eu não deveria ter ficado mais tempo, entendeu? Por quê? Porque, infelizmente, eu não consegui fazer com que essas pessoas se unissem, não em prol do Roberto, mas principalmente em prol do Vasco. E que muitas vezes eles preferem um resultado ruim para poder voltar para o clube do que propriamente ver a instituição alegre e o torcedor feliz. O Instagram permite a gente conversar aqui 1 hora, a gente tem pouco mais de 10 minutos, então eu queria te perguntar, Dinamite, qual foi o técnico mais importante na tua carreira, o treinador? Normalmente a gente fala do técnico campeão e tal, essa coisa toda, mas eu vou voltar às raízes lá. Acho que o seu Sérgio de Souza foi meu primeiro técnico na equipe juvenil, foi campeões. O Fantoni foi um técnico também que falava o necessário para que ele pudesse juntar os seus jogadores e unir e fazer um Vasco competitivo. Tive o Otto Glória também, que foi um cara... Foi ele que me colocou para jogar um pouco mais, sair um pouco mais da área. Eu lembro que a gente estava jogando um torneio na Espanha, e ele falou, Roberto, eu não quero você lá preso na área, não. Sai um pouquinho. E quando eu comecei a sair, a bola passava no meu pé. Pô, adorei. Gostei de jogar assim, então, Otto Glória. Joel Santana, para mim, também foi um grande técnico. Um técnico que tinha uma visão de campo e de intervalo também, como que ele via
era muito rápido. E aí, eu acho que outros profissionais, Eduzinho também foi muito bom, porque é um cara que se relacionava bem com a gente. Então, acho que é isso. Normalmente a gente fala mais do técnico que foi campeão, né? Que muitas das Sim. vezes não é o melhor técnico, né? Mas é o cara que consegue trazer para junto deles e colocar as ideias e, ao mesmo tempo, tirar de cada jogador aquele algo mais. O Entendeu? meu Então, amigo Gabriel Português, ele é advogado lá de São Paulo, ele disse que quer uma camisa ah, autografada por você, da Lusa, viu? Você teve uma ah, passagem também pela Lusa, né? 6 meses. eu agora, semana passada, eu fiz um bate-papo também com o pessoal da Lusa, que foi muito legal, porque também foi em 89, quando o Vasco foi campeão brasileiro, e nós fomos para lá, eu, Lopes, tinha o Zanata, que era o lateral direito, acho que o Lira também foi. Então fomos jogar na Portuguesa 89, foi quando surgiu o Denner, né? O Denner saiu da categoria de base, né? Eu jogava com um meia que era o Toninho, que era o irmão do Sonny Anderson, que tá, quando eu saí ele ficou no Vasco, depois foi para a França. Então eu joguei com essa turma e a Portuguesa me recebeu super bem, cara, foi um ano muito legal, entendeu? Foi um campeonato brasileiro muito legal. Acho que unimos os últimos agradáveis, fizemos uma grande campanha, o Vasco foi campeão, né? E a Portuguesa também foi, sem sombra de dúvida, mostrou e colocou a sua cara no Campeonato Brasileiro. Só fazendo um registrozinho, assim, rápido, desculpa por ser rápido. Fique à Vasco vontade. e, Vasco e Portuguesa São Januário. Que dificuldade para mim, cara. Foi um dia assim que eu tive febre, né? Pô, e teve uma passagem no jogo, assim, no primeiro tempo. Eu lembro que o Toninho meteu uma bola para mim entre os zagueiros e eu entrei, pô, ia entrar sozinho com a Cássio. E eu, tipo, tive a impressão que alguém me derrubou, entendeu? E eu caí. Caí e a bola foi embora, cara. E, na realidade, quando eu olhei, não tinha ninguém na minha volta. Entendeu? Foi o movimento, acho que eu fui fazer o movimento e, pô, tabaquei, caí e tal. E quando eu entrei no vestiário, no intervalo, os caras, os colegas da Portuguesa brigando, falando, pô, tu não quis fazer um gol contra o Vasco e tal, não sei o quê. Estava sozinho e tal. Então tem isso, cara. Eu acho que essa relação com o Vasco, com a instituição, e própria portuguesa, né? Eu acho que tem tudo a ver. O Hélio está perguntando qual é o meia que mais te deixava na cara do gol. Você está ouvindo? Tá me ouvindo, Diamite? Deu uma paradinha Pronto. aí. O Hélio está Agora perguntando tô qual é te o ouvindo. meia que mais te deixava na cara do gol. Ah, Qual o meia que mais te deixava na cara do gol? o meia que mais me deixou na cara do gol, acho que foi o Arthurzinho. O Arthur, que era meia também, jogava, sabia meter muito bem a bola. Como fazia a ligação, eu jogava ainda como centroavante, entendeu? Mas fiz muitos gols com outros caras, que tinham uma característica um pouco diferente, né? Entendeu? Então, o que eu falo, esse time de 76, 77, os jogadores de meia eram jogadores com outra característica, não era aquele jogador. Oi. Diga, amigo. Tá aí? Oi. Tô te ouvindo, viu? Pode falar. Eu tô ouvindo um outro rapaz, não tô te ouvindo, não. Oi. E agora? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Pronto.
Oi. Você tá ouvindo agora? Você está conseguindo me ouvir? Está me ouvindo, Dinamite? Estou ouvindo. Pronto, deixa eu te perguntar. A gente tem 5 minutos finais. Queria que você fizesse as suas considerações finais para a torcida do Vasco, seus comentários aí para mandar um forte abraço para todo mundo que está pedindo abraço do país inteiro. Dizer para a torcida do Vasco que eu estou torcendo para que o Vasco encontre esse caminho aí. Tá? O Vasco tem uma situação muito parecida com os outros clubes, outros dois clubes, né? O Flamengo tem uma situação hoje mais equilibrada, mas Fluminense e Botafogo um pouco parecido, mas estou torcendo por isso, torcendo porque o Vasco é muito grande, o Vasco tem uma força muito grande e acredito aí na possibilidade de saída de um jogador ou dois no máximo. E acho que isso vai ajudar para resolver um pouco essa situação financeira do clube, mas quero ver um Vasco competitivo, um Vasco forte. O torcedor também tenha orgulho de. Então é isso que eu desejo. Eu quero ver o Vasco vencedor, quero ver o Vasco da virada, quero ver o Vasco campeão, quero ver o Vasco com muitos gols, para que a gente possa realmente ter dias melhores. É isso que eu desejo. Para quem estiver ali, para quem estiver jogando. Satisfação que é esse momento hoje na minha vida. Espero que o Vasco possa ter dias melhores, que você possa continuar colaborando com o Vasco da maneira que você vem fazendo, né? Apoiando o clube, independente de quem esteja lá. Eu acho que é o mais bonito da tua atitude que eu vejo nesse momento. Sem sombra de dúvidas. O que eu coloco sempre com relação a qualquer um, ao presidente atual, digo isso. Eu quero ajudar o Vasco. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder, eu fico aqui na minha casa, tranquilo e tal. Apesar que já estou muito tempo em casa, né? Essa situação, né, do vírus em casa. Dois países estão já no... Oi? Tá com saudade de São Januário, né? Tá com saudades? É verdade, cara. Pô, desse vira e mexe eu estava ali, vendo um jogo, outro e tal, estou com um pouco de saudade, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado ainda, é cedo para essa coisa de começar a treinar, de voltar. Estamos torcendo aí para que logo, logo a coisa venha com mais segurança para que as equipes, e em especial, claro, o Vasco possa voltar a ser competitivo e voltar a ser vencedor. Dinamite, obrigado, meu irmão. Fica com Deus, viu? Forte abraço para ti, para tua família e obrigado por ter aceitado conversar comigo. Pode chamar de Chico ou Chiquinho? Tem que ser. Pode chamar, pode chamar, fica à vontade. É uma forma carinhosa, mas dizer para você que foi uma alegria, uma satisfação muito grande estar falando contigo, tá passando um pouco da vida do Vasco, da história do Vasco e do que eu vivi como jogador. Então eu tenho o maior orgulho, pode ter certeza. Não sou perfeito, tem qualidades, tem defeitos, né? Mas sempre respeitei a instituição Vasco da Gama e sempre vou respeitar. Então, acho que é esse o caminho. A gente acerta, erra aqui, acerta ali, mas nunca por negligência, nunca por fazer coisas erradas, mas sim buscando de uma forma coletiva, que muitas das vezes não depende só de você. Então, fica com Deus. Um grande abraço a todos, em especial essa grande torcida do Vasco aí. Tá, meu amigo? Fica com Deus. Forte abraço para ti, meu irmão. Tudo de bom. Valeu, foi muito bom falar contigo. Com a honra. Valeu.